comigo, será como nos dias de José. Presta atenção no que eu vou te falar agora, e eu preciso que você observe com alguns detalhes. José passou por 4 casas. José passou por 4 casas. José passou por 4 endereços. O primeiro endereço, mais óbvio, a casa do seu pai Jacó. Na casa do seu pai Jacó, você sabe que ele teve problema com seus irmãos. Saiu dali, vendido por uma caravana de midianitas, que logo o venderam para um homem egípcio. Seu nome era Potifar. Então a segunda casa onde José chegou era a casa de Potifar. Viveu como servo lá, até que a mulher de Potifar se engraçou com ele, e ele foi vítima de mentira. José então sai da casa de Potifar e vai para o cárcere do Egito, seu terceiro endereço. No terceiro endereço de José, José é esquecido pelo copeiro a quem ele ajudou. É esquecido. Até que finalmente José chega ao seu quarto endereço, a casa de Faraó, o palácio de Faraó. No palácio de Faraó, José tem a sua fase áurea, a sua vida reconhecida, sua vida vitoriosa. É curioso que José passou por 4 endereços, mas somente o último endereço, de fato, reconheceu quem José era, o que José carregava. Quem está comigo? Quem está comigo? Ouça. Somente no último endereço usufruiu do que José carregava. Conselho que eu te dou hoje aqui: não despreze a fonte de bênção que está passando por sua vida. Eu vou repetir para você aqui, por favor, ouça. Não despreze a fonte de bênção que está passando por sua vida. Não despreze a fonte de favor que está passando por você. E muitas vezes, por não tomarmos cuidado com algumas questões, nós estamos perdendo a fonte de favor em nossa vida. Quem está comigo? José estava ali e agora começa a passar. Ele passa pela primeira casa, mas na primeira casa a inveja dos irmãos não permite que ele possa ser a bênção que ele pode ser. Tem muita gente mal resolvida que está perdendo a bênção do Senhor. A oportunidade está passando. Quem está comigo? A oportunidade está passando. Bata no ombro de alguém e diga: a oportunidade passa. Observe. Vem cá, vem cá. Deus pode usar elementos espirituais, uma visão, um sonho, uma revelação, uma voz que sai do céu. Pode usar ou não pode? Às vezes Ele usa. Deus pode usar coisas. Deus pode usar uma sarça queimando, uma mula falando. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Pode. Um fogo que se acende. Mas Deus usa, preferencialmente, por regra, Deus usa pessoas. Eu vou repetir isso aqui que é muito importante, porque tem muita gente esperando que venha uma voz do céu. Tem muita gente esperando que uma sarça se acenda, como foi com Moisés. Tem muita gente esperando que alguma coisa sobrenatural aconteça. Mas Ele está dizendo para mim e para você, para mim e para você: eu uso pessoas. Eu uso pessoas. Eu uso pessoas. E o problema, meus amados, é que muitos de nós estamos esperando algum acontecimento sobrenatural, e as pessoas estão passando por nossa vida, e não estamos entendendo que em pessoas Deus escondeu tesouros para a nossa vida. Em pessoas Deus escondeu chaves para a nossa vida.
Então esse é um primeiro conhecimento que você precisa ter. Qual conhecimento que você precisa ter? Deus usa por regra pessoas. A exceção ele usar coisas. A exceção ele fazer alguma coisa diferente. Por regra, Deus usa pessoas. Vamos repetir isso todo mundo junto? Vamos lá? Por regra, Deus usa pessoas. Sabendo disso, nosso adversário, quem é o nosso adversário? Diabo, Satanás, capiroto. Sabendo disso, nosso adversário, muitas vezes planta em nós o sentimento da inimizade. Levante a mão direita e diga: eu repreendo o espírito da inimizade. Percebe que numa das expressões do apóstolo Paulo sobre a obra da cruz, ele diz assim, ó, não desfez apenas o pecado, mas a Bíblia diz que ele desfez também a desfazendo a inimizade. Ou seja, toda vez que o diabo me bloqueia com uma pessoa, o tesouro daquela pessoa, o tesouro que está em mim não pode ser. E pessoas estão passando pela nossa vida e não estamos percebendo que elas eram verdadeiras fontes do favor de Deus em nossa vida. Levante a mão e ore comigo dizendo: Senhor Jesus, me permita perceber aquelas pessoas que passam por mim e são uma fonte. Ele passa pela casa de Jacó, a casa do seu pai, seus irmãos tomados de inveja, gente mal resolvida rejeita pessoas. Quem está comigo? Ele passa pela casa de Potifar. Potifar por um tempo experimenta a bênção de José. Potifar por um tempo experimenta o favor que José carregava. A Bíblia diz que a casa de Potifar prosperou sobre a governança de José. Mas Potifar deu ouvidos a uma mentira. E esta mentira fez com que Potifar mandasse para fora da casa dele alguém que era bênção para ele. Muitos de nós damos ouvidos a mentiras que têm afastado-nos de pessoas. Alguém comigo? Terceiro, José vai ao cárcere. No cárcere ele é bem aproveitado, porque a sua gestão no cárcere faz o cárcere prosperar. Mas olha só, ele ajuda um homem, um copeiro. Estou fazendo um resumo de história para você. Ele ajuda um copeiro, mas o copeiro se esquece dele. Então José passa por inveja, mentira e ingratidão. Essas pessoas vê José passando e não aproveitam. José vai parar no palácio de Faraó. Onde ele vai parar? No palácio de Faraó. Das 4 casas, quem menos precisa? Quem já era o mais rico? Quem já estava melhor na vida? Opa! Quer dizer que das 4 casas onde ele passa, na casa que menos precisava, foi a que ele mais abençoou. Não é o quanto eu preciso, é no que eu acredito. Alguém comigo? Segura na mão de alguém e diga assim: não é o que você precisa, não é o que eu preciso, é o quanto acreditamos. Olhe para mim, por favor. Existem lugares que necessitam muito, mas acreditam pouco. Existem lugares que não precisam de nada, mas acreditam muito. Existem pessoas que não têm nenhuma necessidade, mas acreditam e vivem. Existem pessoas que têm muita necessidade, não acreditam e não vivem.
Porque não é o quanto você precisa, mas o quanto você acredita. Alguém, por favor, não é o quanto você precisa, é quanto você... Você pode entrar aqui precisando muito, mas você não vai ganhar nada se não acreditar também. Você pode entrar aqui não precisando de nada e receber muito se acreditar muito. A questão não era quem precisava mais, a questão é quem acreditou naquilo que passava por ele, quem aproveitou a oportunidade que passava, quem honrou, quem acreditou. Faraó era o que menos precisava, mas foi o único que acreditou. Que eu vim dizer para você, Deus está passando com uma oportunidade. Deus está passando com bênçãos na nossa vida todos os dias. Deus está colocando pessoas ao nosso lado, que vão ser uma resposta para nós. E é por isso que nós não precisamos ficar apenas dizendo, eu preciso. Mas está na hora de a gente se levantar e dizer, eu acredito. Eu quero que você observe esse texto comigo, Isaías 53, verso de número 1, coloca na tela para mim, é aquela pergunta que já carrega a resposta. Quem creu na nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço forte do Senhor? De novo, leia comigo, você precisa entender esse texto. Quem creu na nossa mensagem? Ora, quem creu? Aí ele faz uma pergunta que já gera a resposta. A quem manifestou o braço forte do Senhor? Olhe para quem a mão de Deus se manifestou e você vai descobrir quem acreditou. A segunda pergunta responde a primeira. A quem se manifestou o braço forte? Se manifestou na vida do Samuel. Então Samuel é aquele que creu. Quem creu? Quem creu? Eu não sei quem creu. Veja a quem a mão de Deus se manifestou. Olhe para quem a mão de Deus se manifestou e você vai descobrir quem? Quem pegou? Quem pegou? A quem se manifestou o braço forte do Senhor? Na casa de Jacó? Não. Na casa de Potifar? Não. No carcereiro? Não. Se manifestou na casa de quem? Porque Faraó, quando viu José passar, disse, eu acredito no que ele carrega. Eu entendi o que ele tem. Eu percebi o que ele vive. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dar glória a Deus aqui neste lugar? O que eu vim dizer para você é que na primeira casa ele sofre inveja, na segunda casa ele é vítima de injustiça, na terceira casa ele é esquecido, mas por fim, na última casa, a casa que ele permanece, ele foi honrado. José é como uma bênção que passa. Repete comigo, José é como uma bênção que passa. Não ignore o favor de Deus que passa por sua vida. Quantos podem dizer amém? Então a pergunta que a gente fica aqui, é possível desprezar a bênção de Deus? É. Gente invejosa, mal resolvida, gente suscetível a mentiras e enganos, gente ingrata, a bênção passa e ele não vê. Quem entende? Existe algo muito especial aqui. Escreva aí, você que gosta de anotar. Reconhecimento. Os nossos olhos precisam se abrir para reconhecer. Escreve aí. Eu preciso reconhecer quem é bênção na minha vida. Eu preciso reconhecer quem é bênção para minha família. Eu preciso reconhecer quem é bênção para o meu ministério, para a minha empresa, para o meu trabalho. Eu preciso reconhecer. Porque quem reconhece, acessa. Quem reconhece, mantém perto. Quem reconhece, desfruta. Faraó reconheceu e acessou o dom de José. Faraó manteve José perto. Faraó desfrutou do dom de José. Quem está comigo?
Agora veja só. O problema dos irmãos, olha para mim. O problema dos irmãos era com José ou era com o pai deles? O problema era com o pai. Porque quem que amava de maneira desequilibrada dentro da casa? Quem que fazia a diferença entre um filho e outro? O problema era com José ou era com o pai? O problema era com o... Mas eles atacaram? Olha só. Vem comigo. O problema do Potifar. Tem alguns maulingos que chamam ele de Boitifar. Mas péssima essa, péssima. Daqui 5 minutos vai ter alguém rindo. Ah, entendi. O problema do Potifar era com o José ou com a esposa que... Mas ele mandou prender quem? Você percebe que às vezes a gente permite que os nossos problemas em outras áreas nos façam rejeitar aqueles que podem ser bênção na nossa vida. José ia ser a resposta para os seus irmãos. José honrou e preservou, a honra de Potifar, mas eles atacaram quem só lhes fez. Eu tenho uma história. Eu tinha uns 7, 8 anos de idade. Ô Marcelo, essa aqui você vai gostar, tá? Essa é para você. Eu estava saindo, eu estava no Max Figueira, estava na segunda série, 8 anos. E ali no Emmanuel Salles, na época não tinha shopping, não tinha Davó. Aquelas épocas. E eu estava indo na rua, ali no Emmanuel Salles ainda. Emmanuel Salles era de paralelepípedo ainda. Eu estou antigo. E um cachorro foi atropelado ali. O cachorrinho foi atropelado. O carro passou pela parte de trás do cachorrinho assim. E o cachorrinho ficou ali na pista. E eu olhei e falei assim, puxa, o cachorrinho está na pista. Aí eu voltando da escola, falei, vou fazer o quê? Vou tirar ele lá do meio da pista, né? E fui eu pegar o cachorro. O que você acha que o cachorro fez? Ele me mordeu. Eu não tinha o telefone do Marcel para ligar. Eu falei, Marcel. Eu era o único amigo que aquele cachorro tinha naquela hora. Eu era a única pessoa que estava ali por ele naquele momento. Mas a dor dele não permitiu ele reconhecer em mim um amigo. Às vezes a gente está tão possuído pelas nossas dores e pelos nossos sofrimentos que a gente acaba atacando quem pode nos ajudar. Alguém comigo? Alguém comigo? Alguém comigo? A gente está tão tomado pela nossa angústia e pelas dores da vida que a gente ataca quem é uma bênção para a nossa vida. No primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 30, conta a história de Ziclag quando é queimada. A cidade é queimada, os filhos e mulheres são sequestrados. Me parece que essa história se repetiu há pouco tempo, né? A cidade queimada, filhos e mulheres sequestrados, no mesmo lugar. Os bens tomados. E quando Davi chega com seu exército, a cidade queimada, os filhos sequestrados, filhos e mulheres sequestradas, e os bens tomados. A Bíblia diz que os homens de Davi choraram pela destruição e o massacre em Ziclag. Não estou falando do ano passado, não, estou falando lá da época do rei Davi. Oi. E os homens chorando e de tão angustiados que estavam, sabe o que eles vão apedrejar Davi? Foi Davi que pôs fogo na cidade? Foi Davi que sequestrou as mulheres? Foi Davi que tomou o gado e os bens? Agora eu pergunto para você, inteligência. Quem era o melhor comandante de guerra na época e que poderia liderá-los em uma batalha para resgatar sua família? Ou você quer dizer para mim que aqueles homens tomados pela angústia querem apedrejar quem? O único que podia conduzi-los em uma batalha vitoriosa?
Porque quando a gente está tomado pela dor, a gente reage até contra aqueles que estendem a mão para nós. É por isso que eu vim orar aqui hoje, para que haja cura no nosso meio. Eu vim orar aqui hoje para que haja restauração no nosso meio. E que se alguém mal resolvido, se alguém sofrendo em alguma área, Deus limpe os teus olhos, limpe o teu coração, e você possa perceber que ainda tem gente à sua volta que é bênção, ainda tem gente à sua volta que vai lhe favorecer. Quem pode dizer amém? Olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Olha só, eu sei que confiar em algumas pessoas por vezes causa decepção. Quem já se decepcionou confiando em alguém? Agora olhe para mim. Não é porque alguém falhou com você que você vai rejeitar todas as pessoas. O custo daqueles que me decepcionam e o ganho daqueles que me favorecem. O ganho dos que me favorecem é muito superior ao custo de me decepcionar com alguns. É por isso que quando alguém me decepciona, eu continuo confiando em outros. Eu continuo acreditando que existem outros que são bons. Porque o custo de confiar em quem não presta vai valer quando eu receber os benefícios daqueles que Deus abençoou para a minha vida. Quem sabe você é daqueles que alguém te feriu, alguém te magoou, alguém te decepcionou e você diz: eu não confio com mais ninguém, eu não tenho mais amizade com ninguém, e o Espírito Santo está te dizendo: sim, você pode ter o custo de uma decepção, mas acredite, os ganhos de uma boa relação, os ganhos de manter perto de você alguém que vai lhe favorecer, são extremamente superiores. Há muita gente que está carregado de mágoas, e são estas mágoas que estão te impedindo de desfrutar a graça de Deus. Hebreus capítulo de número 12, verso de número 15, põe para mim na tela, por favor. Obrigado. Olha o texto. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Vamos ler todos juntos de novo, esse texto é importante, venha comigo. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Olha o que o texto está dizendo: não se exclua, não fique fora do que Deus quer fazer por causa de alguma amargura, de alguma mágoa. Ei, você talvez foi decepcionado, você talvez foi esquecido, você talvez foi ferido, mas você está perdendo, porque você se fechou e não está recebendo. Tem gente boa que Deus quer usar para te abençoar. Tem gente carregando o favor de Deus para conectar com você. Vai abrir uma porta. Quantos podem dizer amém? Levante a sua mão e diga: Senhor, me livra de toda amargura e ressentimento, e cura a minha vida neste dia. Quem pode dar um aplauso a Jesus? Há um episódio que ele passa pelo cárcere, e no cárcere José é esquecido. Ele ajuda o copeiro vai embora. Se lembra dele? Não, o texto bíblico diz que o copeiro se esqueceu de José. Já se sentiu esquecido? Quem já se sentiu esquecido? Quem se sentiu esquecido? Eu já fui esquecido. Muitas vezes, amados, nós somos vítimas da ingratidão. Outras vezes nós mesmos somos agentes da ingratidão. A gratidão vai prosperar no ambiente da graça. Quando eu deixo de achar que sou merecedor de tudo e começo a entender que tudo é um favor.
Você vai se tornar uma pessoa mais grata quando entender que tudo é um favor. Irmão, você nasceu pela descendente. Você só está vivo porque alguém lhe deu algo. Porque você recebeu muitos favores desde o primeiro momento que você nasceu. Dos seus pais, de outras pessoas. Até que você pudesse dizer que fez alguma coisa, o que na verdade não é tão verdade. Você só fez alguma coisa porque alguém lhe favoreceu de alguma forma. Mas até que você pudesse dizer que fez alguma coisa, até ali você foi agraciado por pessoas. Põe para mim o texto de Corinto que eu separei para vocês, o próximo texto, por favor. Você que gosta de anotar, 1 Coríntios 4:7. Olha esse texto. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? Você que está se achando. O que você tem que você não recebeu? Alguém lhe deu o emprego que você tem. Alguém acreditou no negócio que você abriu. Alguém lhe estendeu a mão para você começar. Alguém lhe deu oportunidade, alguém lhe deu crédito. Alguém lhe deu um voto de confiança. Alguém manteve uma porta aberta quando você não tinha condição de mantê-la. Alguém decidiu bancar você ainda quando você era incompetente ou incapaz de realizar alguma coisa, e alguém disse, deixa ele aí, porque ele vai dar certo. Quem te fez diferente? Ou o que te faz? O que você tem que você não tenha? Eu não tenho nada que eu não tenha recebido. E quando a gente tem essa convicção, a gente passa a ter gratidão. E quem tem gratidão mantém pessoas importantes perto. O ingrato afasta pessoas, mas quem é grato mantém gente boa perto. O ingrato vai viver esbarrando em gente ruim, mas quem tem gratidão vai sustentar gente boa perto. Se você quer viver o favor de Deus através de outras pessoas, aprenda a ser uma pessoa grata. Estar aqui para mim é um privilégio. Quantos podem dizer amém? Mas eu só estou aqui porque alguém um dia me abriu a porta, porque alguém um dia me deu uma oportunidade. Quem pode dar glória a Deus? Eu quero te dizer que fazer o que fazemos é um privilégio, mas isso só pode acontecer porque alguém um dia abriu uma porta para nós. Alguém confiou em nós quando nós não podíamos, alguém disse acredite nele, e então a gente começou a fazer alguma coisa. Por isso aprenda a ser grato, porque quem é grato mantém a fonte do favor perto. Levanta a mão e diga, quem é grato mantém a fonte do favor por perto. Será que tem 3 pessoas que você podia agradecer pela vida que você tem? Você conseguia dizer, Senhor, eu agradeço pelo fulano, eu agradeço pelo ciclano, eu agradeço pelo Beltrano. Será que você consegue aí agora? Será que você consegue anotar o nome de 3 pessoas por qual você tem que ser grato? Eu tenho pastores que eu tenho que ser gratos a eles porque me deram oportunidade. Eu tenho amigos que eu tenho que ser gratos a eles porque me apresentaram a outras pessoas. Eu tenho parceiros que na hora da dificuldade se tornaram aliados para que a gente pudesse romper. Deuteronômio capítulo de número 8, verso de número 10. Levante a mão e diga comigo, resistindo à sedução do orgulho e da ingratidão. De novo, resistindo à sedução do orgulho e da ingratidão. Deuteronômio capítulo de número 8, verso de número 10, e a gente segue. Depois de que tiverem comido até ficarem satisfeitos. Olha a palavra importante, qual é a palavra?
satisfeito, porque com fome todo mundo é grato, necessitado todo mundo é grato, mas na hora que está satisfeito, na hora que eu alcancei o que eu queria, na hora que eu já não estou mais tão fragilizado, na hora que eu estou fortalecido, qual que é a ideia? Ah, agora sou eu mereço, é ou não é? Sim ou não? Ficarem insatisfeitos, faça o quê? Louve o Senhor seu Deus pela boa terra que deu a vocês. Verso 11, põe para mim. Tenham o quê? Tenham o quê? Cuidado. Ele está dizendo, olha, o cuidado não é quando você estiver com fome, o cuidado é quando você estiver. O cuidado não é quando você estiver fragilizado, o cuidado é quando você estiver. O cuidado não é quando você estiver com problema, o cuidado é quando você estiver bem. Tenham cuidado de não se... A gratidão é a memória do coração. Pode repetir comigo? A gratidão é a memória do coração. Esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças e aos seus decretos que hoje ordeno a vocês. Põe o 12 e eu termino aqui, olha só. Põe o 12. Não aconteça, olha a advertência, não aconteça que depois de terem comido até ficarem e terem construído boas casas e nelas morando, 13, vamos lá, e aumentarem os seus rebanhos e a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, 14, vamos lá, e o seu coração fique, o quê? Porque o ingrato tem uma semente de orgulho dentro dele. Repete comigo, o ingrato tem sementes de orgulho. O orgulho é um inimigo terrível na vida. O orgulho é o único inimigo que você não vence. Você desmaia ele. É. Porque se eu falar para você aqui, ó, venci o orgulho. Quem que já entrou na minha vida? Então o orgulho é o único inimigo que você desmaia ele, mas não dá para dizer que venceu. Não, graças a Deus eu não sou uma pessoa orgulhosa. Eu me orgulho de não ser orgulhoso. Pronto, acabou. Então de vez em quando você tem que ir, no orgulho. Ele vai dar uma acordada e você desmaia ele de novo. O seu coração não fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Orgulhosos esquecem que foram ajudados. É por isso que orgulhoso quebra alianças, orgulhoso afasta pessoas. Tudo que eu recebi, tudo que temos recebido, é graça de Deus, é bondade de Deus, não é mérito próprio, mas é o sorriso de Deus em nossa direção. E na maioria das vezes, por via de regra, Deus tem usado pessoas. E se eu quero provar mais do favor de Deus, eu preciso melhorar com pessoas. Quanto mais amigos você tiver, quanto mais pessoas você reunir à sua volta, mais do favor de Deus você vai desfrutar. Quanto mais isolado você ficar, quanto mais você se fechar, mais você vai adoecer e menos da graça de Deus você vai experimentar. Você não vai viver nem um percentual pequeno daquilo que Deus pode fazer em sua vida. Diga comigo, aprendendo a reconhecer pessoas. Gênesis capítulo 41. É agora que começa. É o encontro de Faraó com José. É o encontro de Faraó com José. É
quando José está pela primeira vez em Faraó, diante de Faraó. É quando Faraó coloca os olhos pela primeira vez em José. José passou por uma casa onde ele foi agredido, por outra casa onde ele foi caluniado, por outra casa onde ele foi esquecido. Mas agora ele chegou numa casa. Olha só. Faraó diz assim: você terá comando no meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. E Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, Faraó tirou do dedo o seu anel e o colocou no dedo de José e mandou vestir linho e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também fez subir a sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abra um caminho. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda a Faraó: eu sou o Faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. Faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia. Ele deu por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar a terra do Egito. O que menos precisava foi o que mais recebeu. E por que ele mais recebeu? Porque foi o que mais entregou, o que mais confiou, o que mais acreditou. Eu quero te dizer, meus amados, nessa abençoada manhã, o que Faraó fez naquele dia foi entregar sua confiança, foi entregar tudo nas mãos. Muitas vezes nós estamos ignorando que a bênção está passando por nossa vida. Como eu já disse para vocês em uma pregação anterior, nós vimos sobre isso no dia 31. José é uma figura de Jesus. E Jesus é o amigo mais chegado que um irmão. Jesus passa em minha vida e em sua vida, muitas vezes, na forma de um José. E o que você precisa nesse dia hoje, é entender, que está na hora de entregar a Jesus a confiança. Está na hora de você reconhecer que Deus tem algo para a sua vida aí. Quem sabe você se fechou, e a bênção está passando. E hoje Jesus te trouxe aqui para te dizer: passou por uma casa, passou por duas, pela segunda, pela terceira, mas houve um palácio que o reconheceu. Talvez alguém aqui hoje precise abrir os olhos e ver como Faraó viu. Faraó reconheceu a missão, a sabedoria, o governo, a santidade, a honra. Ele deu um nome dizendo: você é Zafenate-Paneia, que em egípcio quer dizer Salvador da humanidade. Jesus está passando por aqui hoje, e é preciso reconhecê-lo para receber dele graça e favor. Jesus está usando pessoas aqui hoje, e é preciso reconhecê-las para receber graça e favor. Jesus está nos cercando de cuidado nesses dias, mas é preciso que os nossos olhos se abram para que a bênção não passe por nós e nós a desprezemos. Levante sua mão e diga comigo: eu não vou desprezar o favor de Deus em minha vida. Senhor, abra os meus olhos e me permita perceber a bênção e o favor que já está ao meu redor. Quem crê nisso, diga amém, dê um aplauso a Ele.
Aplaude Ele mais forte, dá glória a Deus aí. Deus está curando pessoas aqui nesta manhã. Deus está sarando pessoas. Deus está libertando gente de cativeiro de mágoa. Deus está libertando gente de cativeiro de decepção. Deus está sarando a alma de muita gente aqui. Posso ler um textinho mais? Posso? Vocês deixam. É que eu não aguento. Lucas capítulo de número 7, por favor. Lucas 7. Eu sei que passou a hora, você está com fome, né? Mas vem cá. Aqui, ó. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora. Às vezes você precisa ser ousado. Certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume. Presta atenção no texto, olha só. Trouxe um frasco de alabastro com perfume e colocou-se atrás de Jesus aos seus pés, chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas e depois enxugou com os seus cabelos e beijou e ungiu com perfume. Jesus estava na casa. Ao ver isso, o fariseu que havia o convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então Jesus disse: Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre. Ele não sabia que Jesus estava vendo os pensamentos dele. Dois homens deviam um certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse: Simão, vê esta mulher? Entrei em sua casa. Olha o texto. Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou meus pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Eu cheguei em sua casa, você não colocou uma bacia e uma toalha para lavar os meus pés empoeirados da estrada. Mas essa mulher, ela lavou os seus pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Havia 3 formas de cumprimentar no Oriente Antigo, quando Jesus por lá vivia. O primeiro é a beijo na face, no rosto. Quando dizemos que somos iguais, irmãos. Beijo no rosto. O segundo, um beijo na mão. Quando você dizer é um mestre, é uma pessoa de autoridade que merece alguma reverência, beijava-se a mão. Mas um terceiro cumprimento, que era quando se beijava os pés. No rosto, um igual. Nas mãos, um mestre. Nos pés, um rei. Quando eu entrei aqui, você não me tratou como um mestre. Você não me tratou como um igual. Mas essa mulher, desde que entrei, me trata como um rei. Percebe como às vezes a oportunidade passa? Percebe como às vezes a oportunidade passa? Você não me deu óleo para a cabeça. Ela, contudo, me ungiu até os pés. Fique de pé onde você está. O problema é que muitas vezes, não vendo pessoas, também não percebemos Jesus.
Eu vou repetir essa aqui. A gente precisa disso. Às vezes, não vendo pessoas, a gente também não vê Jesus. Não reconhecendo pessoas, muitas vezes não reconhecemos o próprio Jesus. Quem entende o que o Espírito Santo traz a esta casa hoje? Olhe para essa pessoa perto de você. Ela pode ser uma grande fonte de favor de Deus na sua vida. Talvez alguma pessoa com quem você tem tido alguma dificuldade esses dias de lidar, pode ser uma grande fonte de favor em sua vida. Talvez diante de situações que você tem se colocado tão resistente, tão fechado, tão ácido, tão azedo. E talvez seja nisso que é a oportunidade de se tornar uma bênção. Quem entende isso? O Espírito Santo está neste lugar. Põe as mãos sobre o seu coração nessa hora. Espírito Santo, tu estás aqui. Tu curas a tua igreja, saras o teu povo, limpa a nossa alma e transforma o nosso coração. Jesus, tu estás aqui e nós queremos celebrar o teu nome neste lugar. Celebrar a igreja, celebrar a comunhão, celebrar os irmãos, celebrar as pessoas que o Senhor tem levantado e as fontes de favor ao nosso redor. Não nos permita, Senhor, estarmos cegos. Não nos permita, Senhor, estarmos, Senhor, distraídos, fechados. Mas abra os nossos olhos, ó Senhor. Abra os nossos olhos, ó Deus, para ver. Abra os nossos olhos, ó Deus, para reconhecer. Quem sabe a gente aqui tão machucada, gente que foi traída, gente que foi ofendida, gente que foi ajudada, mas com a ajuda veio uma humilhação, e ela disse: nunca mais quero ajuda de ninguém. Espírito Santo, eu sei que o Senhor trouxe a este lugar um povo certo, para ouvir esta mensagem, e para receber em seu coração o bálsamo que sara, o óleo que cura. Nos ajuda, Senhor, a desenvolver inteligência e sabedoria para relacionarmos com pessoas, para nos abrirmos de novo e sabermos trilhar por um caminho de segurança, meu Pai. Que ao conectar com pessoas, possamos encontrar nossa trilha, nossa jornada na Tua presença e ser favorecido, ser abençoado, ser agraciado pelo Senhor e pela Sua vontade. Ó Espírito Santo de Deus, eu oro nesta manhã bendita, eu oro nesta manhã feliz, pedindo, Deus, levante uma igreja forte, abençoada, cheia do favor de Deus. Queremos reconhecer os irmãos, queremos reconhecer a Ti, Jesus, como fonte de favor em nossa vida. Somos benditos, somos abençoados, somos cheios da graça de Deus. Levante as mãos para o céu. Diga para Deus: eu estou aberto para receber, para me conectar com aquilo que o Senhor tem para mim. Eu estou pronto para viver o que o Senhor preparou para a minha vida. Aleluia, eu quero crer, Senhor, que eu vou reconhecer honra onde há honra, vou reconhecer santidade onde há santidade, vou reconhecer talentos onde há talento, vou reconhecer graça onde há graça, e vou desfrutar, porque quem crê acessa, quem acessa desfruta, quem crê recebe, aleluia, quem recebe vive. Quantos podem dar glória a Deus aqui neste lugar? Quantos creem que o Espírito Santo passa entre nós, curando e restaurando? Levante a sua mão para o céu e diga: eu estou pronto para viver minha nova estação de graça e favor de Deus. Dai glória a Deus e aplaude a Ele. Dai glória a Deus.